Pessoal, a gente parou da parte dos jalecos, né? Nessa foto. Agora vamos falar de outros EPIs, que é a luva, ou são as luvas, né? As luvas, ó. As luvas descartáveis servem para manipulação de materiais potencialmente infectantes, conhecida como luvas de procedimentos, que são aquelas luvas branquinhas, né? Que são luvas de látex, certo? Aquelas luvas branquinhas são de látex. Látex é aquelas borracha natural, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Ou, se elas não forem de látex, elas são sintéticas, que é um material chamado vinil, certo? Normalmente, essas aqui são mais caras, certo? Elas são normalmente utilizadas para as pessoas que têm alergias ao látex, certo? Ou à goma que tem dentro da luva. Ó, as luvas descartáveis devem ser utilizadas em todos os procedimentos, certo? Então, se você for é, fazer um curativo, se você for fazer uma coleta, se você for fazer qualquer coisa, dar um banho paciente, se você for fazer qualquer coisa, tem que usar as luvas. Como eu disse, ó, as luvas mais conhecidas são essas daqui de látex, certo? Que são as branquinhas. São indicadas para quê, professor? Contatos com membranas mucosas, certo? Lesões, feridas, né? Trocar um curativo, ok? E em procedimentos que não requerem luvas estéreis, né? Tem procedimentos que requerem luvas estéreis, que são essas daqui, ó. Não dá para ver direitinho, mas elas estão aqui, ó. Elas vêm dentro de um saco, né? E são esterilizadas. Elas também são de látex, só que são estéreis, né? Normalmente utilizado mais em campos cirúrgicos, né? Até mesmo em pessoal da odontologia, pessoal que é dentista, né? Também utilizam essas essas luvas em alguns procedimentos que envolvam cirurgia, né? Outro tipo de luva, ó, né? Que são as luvas de vinil que eu falei anteriormente, ok? Essas luvas de vinil, como eu disse, ó, não contém látex, certo? São transparentes e sem o amido, né? Que é aquela gominha que fica nas mãos depois, né? E por isso ela é anti-alérgica. Então, o pessoal que tem alergia ao amido ou ao látex, né? Normalmente utilizam essas luvas aqui, certo? Existem outros tipos de luvas. Para vocês, profissionais da enfermagem, vocês devem saber realmente dessas duas. Das três, né? Que tem a estéreo também. Que é a látex, a látex estéreo e essa de vinil, né? Mas também existe outras, dentro da biossegurança também existe outras luvas. Por exemplo, essas aqui que são de borracha, né? Normalmente utilizado pelo pessoal do serviços gerais, pessoal da limpeza, normalmente utiliza essas luvas, certo? Ao contrário ao contrário das outras, essa luva aqui, ela é reutilizável. Como assim, professor? Ela não é descartável. Você pode utilizar ela novamente, ok? Outro tipo de luvas que não é muito comum para os técnicos de enfermagem é essa verdezinha aqui, ó. Mas você tem que saber que existem, certo? Essas verdes aqui normalmente é utilizado para o pessoal que trabalha com algum produto químico, certo? Como eu disse, na enfermagem é menos. Outro tipo de luva, ó. Essas luvas que mais escuras, né? São as luvas de cloreto de vinilha. Também é utilizado para o pessoal da química, certo? Essa daqui também eu trouxe, ó, mais para a parte de conhecimento, né? Que existe também vários outros tipos de luvas.
Essa aqui, por exemplo, ó, é usado por pessoal que trabalha com açougue e essas outras coisas, certo? Que ela é toda de linha de aço, né? De malha de aço, sei lá, coisa assim, né? Então, elas são especiais para essas pessoas, né? Existem outras, certo? Mas, para nós, técnicos de enfermagem, é látex, látex estéreo, certo? E de vinil. Essas três luvas são as principais que a gente utiliza normalmente no nosso ambiente de trabalho. Algumas notas, né, sobre as luvas, né? Sempre verificar a integridade física das luvas antes de calçá-las, certo? Como assim, professor? Eu tenho que ver que a luva realmente está completamente íntegra, ou seja, sem rasgão, sem nenhuma contaminação, que seja ideal para o meu uso. Outra coisa, não lavar ou desinfectar luvas de procedimento, né? Ou cirúrgicas para reutilização. Não deve reutilizar luvas de procedimentos. Quais são as luvas de procedimentos? A gente é essa, de látex e de vinil, certo? Então, as nossas luvas que a gente utiliza normalmente não é para usar novamente. Usa apenas uma vez. O processo de lavagem, ó, se você lavar as suas luvas, pode ocasionar a dilatação dos poros e aumentar a permeabilidade da luva. Ou seja, as luvas são cheias de poros, né? Então, ao lavar, você pode alargar esses poros, né? Aumentar esses poros e pode vir a passar sangue, a passar vômitos, enfim. Você não vai estar mais protegido como deveria estar. E além disso, né, não deve utilizar desinfetantes que podem causar a sua deterioração. Ou seja, você não pode lavar a luva com sabão, por exemplo. Álcool em gel, não é recomendado que você utilize também, porque vai danificar as luvas, certo? Então, sujou, joga, né? Vocês já sabem que tem uma lei, né, que garante a vocês, né, que vocês tenham EPIs novinhos e bonzinho para vocês, né? Luvas não devem ser utilizadas fora dos locais de trabalho, né? Como, por exemplo, os hospitais, as clínicas, os consultórios, laboratórios e os blocos cirúrgicos, né? Então, você tem que utilizar os seus EPIs, né? Não só a luva, mas os seus EPIs dentro do seu ambiente de trabalho. Importante, ó, nunca tocar objetos de uso comum ou que estão fora do campo de trabalho. Isso com as luvas, né? Caneta, ficha de usuários, maçanetas, telefone, né? Graças a Deus que aqui nessa turma não tem ninguém que é viciado em WhatsApp, nem Instagram, não, né? Então esse nosso telefone aqui não vai ter nenhum problema com a gente, não, né? Eu espero, né? Quando estiver manuseando o material, usando luvas e manuseando os materiais biológicos, né? Potencialmente contaminados. Então, nós não devemos utilizar luvas e pegar nesses materiais, ok? Porque você vai contaminar esses materiais, né? O sujo que estava na sua luva vai todinho pro seu celular, né? Vai todinho para a chave, para a maçaneta, e depois você vai dormir com ele, vai botar na sua cara, e aí? Como é que a gente vai fazer? Né? Lembretes técnicos sobre a utilização das luvas, né? Retirar a luva imediatamente após o término do procedimento, certo? Como eu falei lá na demonstração, ó,
Não toque na parte externa das luvas ao removê-la, certo? Como eu falei lá, ó, dois dedos, pega, joga. As luvas não protegem de perfurações com agulhas, né? Acho que isso vocês estavam até se perguntando. Mas, ó, está comprovado que elas podem diminuir a penetração de sangue em até 50% de seu volume. Se entra menos sangue, também entra menos vírus, entra menos bactérias, certo? Então, já é comprovado que o uso da luva, como eu posso dizer, reduz a possibilidade de você seja contaminado através de uma perfuração com materiais perfuracortantes. Aí vocês escolhem agulha, bisturi, outros, né? Atenção especial, ó, deve ser dada a possibilidade de desenvolvimento de reação de hipersensibilidade às luvas de látex. Professor, que raios é esse de hipersensibilidade? É a nossa não querida, né? A alergia, né? Alergia. Nesse caso, ó, quem tem alergia a esses materiais, né? Tanto ao vinil como, perdão, tanto ao látex como ao amido, né? Que é aquela gominha que tem dentro da látex, utiliza a luva de vinil, né? Que é aquela transparentezinha. Isso aqui, né? Essa imagem já diz tudo. Não usar adornos com luvas, certo? Na verdade, não usar adornos em ambiente hospitalar. Porque perder uma luva por conta do adorno, né? Que isso aqui não é para ser assim, certo? Imagine você socorrendo, tá na sala de emergência com a pessoa que levou uma facada e está sangrando muito. Aí no meio do procedimento, você está com um anel, né? No meio do procedimento, esse anel rasga a luva. Então você, ó, fica toda contaminada de sangue, né? Então, nunca usem adornos, certo? Nunca. Como colocar e tirar luvas, né? Como tirar, eu já falei, né? Naquele videozinho que eu fiz no começo, né? Como calçar, ó. Realmente é calçar, não é vestir, né? Calçar luvas. Primeiro, ó, remover as joias e outros artefatos da mão e pulso, ou seja, remover relógio, remover anel, remover tudo, certo? E cuidadosamente calce uma luva ajustando ao seu pulso e depois calce a outra, certo? Aqui eu estou falando das luvas de látex normal, certo? De látex normal. Eu creio que vocês viram na disciplina de cirurgia, uma coisa assim parecida, né? Como calçar as luvas estéreis, né? Que é outro procedimento, né? Que você não pode tocar, tem toda coisa especial para ela, né? Para vestir. E como remover, ó? Remover daquele jeito, ó. Começar a retirar da zona do pulso, né? Puxe lentamente até remover cada uma das luvas e depois, ó, faça um dentro da outra, né? E depois jogue no lixo. E claro, ó, depois lavar as mãos. Ok? Agora vamos. Deixa eu ver aqui que hora é. Vamos para. Temos ainda meia hora, então vai dar tempo. Vamos para a parte de equipamentos de proteção das vias respiratórias, né? Esse rapaz aí está usando um equipamento um pouco comum, né? Mas você tá a proteção dele, né? Que são as nossas queridas máscaras, certo? O que são essas máscaras?
As máscaras, ó, são um tipo de EPIs indicado para proteção das vias respiratórias e das mucosas orais, certo? Durante a realização de procedimentos com produtos químicos, aí entra também os fármacos, certo? Que são os medicamentos, né? E que haja a possibilidade de respingo ou aspiração de agentes patógenos, eventualmente presentes no sangue e em outros fluidos corpóreos, né? Mas aqui também entra a parte dos aerosóis, que a gente viu lá no começo da aula. Que a máscara também protege contra os aerosóis. A máscara deve ser escolhida de modo a permitir a proteção adequada, certo? Eu acho que vocês já devem saber, né, que existem os dois principais tipos de máscara, são essas duas aqui. As máscaras cirúrgicas, né, que é de TNT, e a famosa, né, e tão cobiçada máscara N95, certo? Vamos começar pela máscara de TNT, tecido não tecido, que são aquelas máscaras cirúrgicas que tem um aramezinho aqui, que vocês utilizam normalmente nas aulas de vocês, né? São compostos por grânulos de resíduos de propileno, né? Que são usados, que são unidos por processos térmicos, ou seja, não é qualquer TNT, né, que você pode fazer uma máscara para usar em hospital. Não. Tem que ser um material, tem que ser um TNT próprio que passe por algum processo para melhorar a sua proteção, certo? Importante isso aqui também, é importante. Ó. A eficácia de retenção bacteriana, né, dessa máscara aqui é de 99,8%. Né? Após o uso, ela deve ser descartada. Professor, então você está dizendo que essas máscaras TNT são muito eficazes? Calma. Eu estou dizendo que essas máscaras de TNT são muito eficazes para a proteção contra bactérias, certo? Vírus são outras histórias. É outra história. Por quê? Todos nós sabemos que as máscaras, né, que o tecido tem os poros. O TNT também tem seus poros. Né? Como eu falei já anteriormente, a diferença de tamanho de bactérias para vírus é imensa. Uma bactéria do tamanho da minha mão, o vírus do tamanho da pontinha do meu dedo. Né? Então quer dizer que não, ela protege sim contra vírus, mas não é do mesmo jeito que protege contra bactérias. Bactérias até 99,8%, certo? Por isso que o pessoal do ambiente hospitalar, contra o coronavírus, estão sendo usadas, né, aliás, essas máscaras aqui, ó, a N95. Estou pedindo para deixar essas máscaras aqui para o pessoal da saúde, justamente por isso, porque alguns vírus conseguem sim passar por essas máscaras aqui, certo? Para a proteção de vias respiratórias em ambientes, vamos da N95, ó, em ambientes hospitalares contra a presença de aerodispensadores, né? A gente já sabe o que é isso, né? E prevenção de disseminação de alguns agentes de transmissão via respiratórias, como o micobactéria tuberculose e o vírus do sarampo, vírus da H1N1, que é a gripe A, né? E também contra o atual coronavírus, né? O Covid-19. Outra coisa, ó, sobre as máscaras. Nunca deixar a máscara pendurada no pescoço ou ouvido, certo? Porque aqui não tem nenhuma proteção. Pior, você vai estar... Enfim, se você pendurar a máscara no ouvido, ou então deixar nos dois ouvidos, né? Está completamente errado, certo? Descartar em recipiente apropriada após o uso e sempre que estiver visivelmente contaminada.
ou úmida. Ou seja, toda a vida que tiver úmida, contaminada, precisa ser trocada a máscara, certo? Outra coisa, não guardar em gavetas ou no bolso. Nós temos o costume, normalmente, de guardar essas máscaras no bolso, né? Também não é recomendado. Evitar tocá-la após a colocação, né? Isso também a gente viu, a gente está vendo diariamente, né? Na internet, na televisão também, que não deve tocar a máscara, certo? Deixa eu ver. Falta um tempinho ainda. Vamos lá. Outro EPI, né? São os óculos de segurança, certo? Estão sendo utilizados muito agora na parte, como eu disse, do coronavírus, né? Para evitar que ele passe para as máscaras, enfim, né? São utilizados esse protetor facial. Eles devem ser usadas em atividades que possam produzir respingos ou aerosóis, certo? Projeção de estilhaço com materiais, bem como em procedimentos que utilizem fontes luminosas intensas, né? Ou que envolva risco químico, físico ou biológico, que é o nosso, né? A maioria do nosso, né? Aliás, tem outros riscos também. Após sua utilização, lavar com água e sabão, né? Até rimou, né? Mas quer dizer que não é descartável. Então você pode limpar ele, ok? Normalmente os óculos que é utilizado tanto em hospitais como em clínicas, também consultórios odontológicos, são esses daqui, certo? Lembrete técnicos, certo? Professor, eu uso óculos. Eu já estou protegida? Não, certo? Tem que ser aquele óculos específico, que protege aqui todinho, certo? O óculos normal, que a gente utiliza para ver melhor, normalmente não tem aquela proteção. Os protetores oculares devem ser fornecidos também aos clientes, né? Clientes e pacientes, pois alguns procedimentos constituem riscos de contaminação, né? Principalmente, é muito comum isso aqui em consultório odontológico, né? Que quando a gente vai fazer uma limpeza ou algo parecido, o profissional dentista, né, dá um óculos para a gente colocar no nosso olho, né? Touca ou capuz, né? O mais comum é isso daqui, certo? De TNT, que é um gorro sanfonado. Deve ser utilizado em ambiente laboral, ambiente de trabalho, proporcionando a barreira efetiva para o profissional e usuários. Protege contra respingos e aerosóis, confeccionados com TNT, certo? Os cabelos devem ser presos e o gorro cobrido todos os cabelos até a orelha. Então, não deixar a orelha por fora, certo? Para retirar, puxe pela parte central, descartando nenhum recipiente. Então, tem que puxar por aqui e descarta fora. Em hospitais, né? Obrigatório, sapato fechado, tipo tênis, certo? Deve ser utilizado para a proteção dos pés no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, durante as suas atividades. É obrigatório, certo? A utilização de calçados fechados do tipo tênis, certo? Ou desses daqui também é permitido, certo? O que não pode é deixar a parte do seu pé exposto, porque pode cair uma agulha e contaminar você, certo? Então, qualquer tipo de sapato, né, aberto não pode ser utilizado. Esse propé, pessoal, é mais para se vocês forem trabalhar
em campos cirúrgicos, né? Ou até mesmo na CME, né? No Centro de Material de Esterilização, esterilizado, né? Então, caso vocês trabalhem nesses locais, vocês precisam ter o PROPER, né? Que também é formado por TNT. Eu não posso colocar os EPIs de qualquer forma, certo? Então, tem todos os procedimentos para colocar e também para retirar. Por exemplo, qual que é a sequência correta para colocar a vestimenta? Para colocar o EPI? Primeiro, você deve colocar o jaleco. Depois, a máscara, o respirador. Depois, o óculos facial, né? Para proteger os olhos. E por último, as luvas, né? Para retirar é quase o contrário, porque eu começo primeiro pelas luvas. Aí vou para os óculos, jaleco e a máscara. Por fim, a máscara, certo? Então, não posso tirar de qualquer maneira os meus EPIs, certo? Então, tem todo o procedimento segundo a biossegurança. Membros inferiores, claro, né? Sempre calça. Não precisa nem falar muito disso aqui. Não pode usar saia, não pode usar vestido, não. Em ambiente hospitalar, o uso de calça, certo? Outra coisa, sapato alto, né? Não precisa nem falar. Adornos, já falei. Chinelo, nunca. Adornos também. Bermudas, eu falei agora, certo? E um caso especial para as lentes de contato, certo? Quem usa lente de contato é recomendado que utilize óculos, certo? Óculos de proteção, porque essa lente pode juntar micro-organismos, certo? Aí você pode ter uma infecção, conjuntivite, enfim, você vai ter uma dor de cabeça com essas lentes depois, certo? Ah, professor, estou cansado de ouvir. Eu preciso realmente usar tudo isso, né? Será que eu preciso realmente utilizar tudo isso? A gente até brinca, né? Quem usa EPI se ama, né? Então, realmente, se você precisa ou não, né? Depende do quanto que você quer continuar saudável, né? Então, o EPI, ele mantém, né, a gente em segurança para a gente não virar um paciente no futuro em decorrências de nossas atividades laborais, né? Atividades do trabalho, né?